365 dias para recomeçar um novo projeto de vida que nos abençoa a cada dia, renovando assim a nossa fé e esperança. Lembrando que estamos dedicando valoroso tempo para a edificação e amadurecimento espiritual, para as nossas vidas e as nossas famílias também. E toda essa complexidade tem um valor espiritual muito importante. Estamos no mês 8, sim, com um tema tão importante quanto restauração de relacionamentos. E dando continuidade à semana 31 com o subtema Amor que reconstrói. Uau! Dos dias 227 a 233. E hoje, dia 230 ou do 130º dia, trago o tema para estudo e fortalecimento espiritual, humildade que restaura. Uau! Leitura bíblica. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. A palavra diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Para tudo que está fazendo, e preste atenção. Alguns relacionamentos permanecem quebrados porque ninguém quer reconhecer a própria parcela de responsabilidade. A humildade não pergunta apenas o que fizeram comigo, mas também onde eu preciso mudar. Reconhecer um erro não diminui ninguém, pelo contrário, demonstra maturidade. O confronto espiritual desse dia é permitir que Deus trate nosso orgulho antes de exigir mudança nos outros. Não pule esse vídeo, fica comigo até o final. Compreendendo o texto bíblico base, Filipenses 2, versículo 3, a importância de colocar o próximo em primeiro lugar. A história por trás de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Preste atenção. Em um mundo cada vez mais individualista, a mensagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 é mais relevante do que nunca. A passagem que diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. É um lembrete poderoso de que devemos colocar o próximo em primeiro lugar e deixar de lado nossos próprios interesses egoístas. A história por trás dessa passagem começa com o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Filipenses enquanto estava preso em Roma. Ele estava preocupado com a igreja em Filipos, que estava enfrentando divisões e conflitos internos. Em vez de se concentrar em suas próprias dificuldades, no entanto, o apóstolo Paulo escreveu para encorajar os filipenses a se unirem em amor e humildade. Em Filipenses 2, versículo 3, o apóstolo Paulo exorta os filipenses a não agirem por ambição egoísta ou vaidade. Em vez disso, eles deveriam considerar os outros como superiores a si mesmos e buscar o bem-estar de todos, não apenas de si mesmos. Essa mensagem não era apenas para os filipenses, mas para todos os cristãos em todos os lugares. A ideia de colocar o próximo em primeiro lugar não era nova na época do apóstolo Paulo. Na verdade, ela estava presente em muitas tradições religiosas e filosóficas da época, o que torna a mensagem de Paulo única. No entanto, é sua ênfase na humildade. Ela não apenas pede que os filipenses considerem os outros como superiores a si mesmos, mas que façam humildemente. A humildade é uma virtude que muitas vezes é mal compreendida. Não se trata de se rebaixar ou de se menosprezar, mas de reconhecer que todos somos iguais diante de Deus e que devemos tratar os outros com respeito e amor. A humildade também envolve reconhecer nossas próprias limitações e fraquezas e buscar a ajuda e apoio dos outros quando necessário. Ao longo dos séculos, a mensagem de Filipenses 2, versículo 3 tem sido uma fonte de inspiração para muitos cristãos. Ela tem sido citada em sermões, livros e músicas e tem sido usada como um lembrete de que devemos colocar o próximo em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. Hoje,
mais do que nunca precisamos da mensagem de Filipenses 2, versículo 3. Vivemos em um mundo onde a ambição egoísta e a vaidade são valorizadas e onde muitas vezes nos preocupamos apenas com os nossos próprios interesses. Mas se seguirmos o exemplo do apóstolo Paulo e colocarmos o próximo em primeiro lugar, podemos fazer a diferença em nossas comunidades, nossos lares, no nosso local de trabalho e no mundo como um todo. E eu finalizo o dia de hoje com esta reflexão. Humildade é reconhecer quem somos, segundo a criação de Deus, e usar quem Ele nos fez para servir e redimir os outros. Se vivemos com humildade como Jesus viveu, não apenas praticamos a regra de ouro, mas vamos um passo adiante. Nós tratamos os outros melhor do que trataríamos a nós mesmos. Isto seria porque não temos valor? Nem nos sentimos dignos? Não. Jesus tinha valor e era glorioso, mas considerou os outros mais importantes do que si mesmo, quando se deu sacrificialmente por eles para redimi-los. É um padrão alto. É um padrão difícil. Não é para fracos, mas no final é glorioso. E dou uma dica valorosa. Leia os versículos 9 e 10 e lembre-se de que o mesmo tipo de recompensa será dada aos fiéis. Amém? Agora vamos para a nossa anotação do dia, aplicação pessoal e transformadora. Anota aí, bênção de Deus. Peça ao Senhor que mostre uma atitude sua que precisa ser corrigida. Se necessário, tenha humildade para pedir perdão. As palavras de hoje foram semeadas para as vossas vidas para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos, Pai. Quebra todo orgulho que impede meus relacionamentos de serem restaurados. Dai-me coragem para reconhecer meus erros. Deus poderoso, obrigado por me adotar como seu filho e por me fazer santo e precioso para o Senhor. Por favor, ajude-me a ver a mim mesmo como o Senhor me vê e então, como um dos seus filhos preciosos, dê-me poder para servir outros de maneira que os ajude a ver a sua glória. No nome de Jesus, eu oro, agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Recebeste o alimento? Chegou a hora de compartilhar nos grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos e da sua comunidade. Aqui na plataforma, deixe o seu testemunho de vida. Arrastando para o lado direito tem a opção Riper, The Riper. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição e na descrição você encontrará o nosso álbum de louvor e adoração, Cura-me, Senhor, nas principais plataformas digitais, inclusive aqui no YouTube. Ouça e compartilhe com todos os seus familiares também. Até o próximo encontro.